Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com você. Damos as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui conosco nesse culto de ensino da Palavra de Deus e também aqueles queridos que estão nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Eu creio que durante todo esse ano de 2020, a igreja tem procurado fazer transmissões buscando sempre alcançar aqueles irmãos que, por motivos superiores, não estão ainda podendo estar aqui conosco, em virtude dessa pandemia, e também porque é uma oportunidade ímpar que nós temos de levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então, aproveito para convidar você a se inscrever no canal, a acionar o sininho para receber novas postagens, deixar lá seu like, seus comentários, e compartilhe esses vídeos com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos. É uma forma de também estarmos evangelizando, estarmos levando a palavra de Deus. E nós cremos que o Senhor, Ele agirá no coração de todos aqueles que estarão assistindo essas pregações, essas ministrações. Não só as pregações, mas os louvores que aqui são entoados para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Nessa noite, queridos, nós queremos meditar sobre o tema, o reino de Deus prevalecerá. E a nossa reflexão está baseada no livro de Daniel, no capítulo 2. Esse livro, ele foi escrito durante o exílio de Judá para a Babilônia. O povo de Israel havia pecado, havia se rebelado, e Deus então permite que um império, que era o grande império da época, que era o Império Babilônico, conquistasse a nação de Judá e a levasse para o cativeiro. E é exatamente durante esse período de aproximadamente 70 anos da vida de Daniel ali no cativeiro, que ele faz o relato, ou que ele faz os escritos desse livro. Neste livro, queridos, há uma visão da história distintamente centrada em Deus. A perspectiva de Daniel sempre é o centro de todas as coisas, o centro do universo, o centro da vida humana na pessoa do Senhor. Daniel vê as ações e o desenrolar de toda a história do mundo como um palco no qual Deus está agindo. Além disso, o livro de Daniel é uma peça de literatura da resistência, porque apesar do povo de Israel estar sob o cativeiro, estar sob o jugo da escravidão, mas a gente percebe que há um grupo, que há dentre aqueles que foram levados para o cativeiro, um grupo que se mantém fiel ao Senhor, que se mantém resistente às influências culturais da Babilônia, e preserva o seu culto de adoração ao Senhor, e procura de todas as formas manter a sua fidelidade ao Senhor. É claro que esse livro ele é projetado para ajudar o povo de Deus que vive em um mundo totalmente em oposição aos valores do Senhor. E de alguma forma isso se assemelha conosco, porque também o mundo aonde nós estamos inseridos vive de oposição à igreja. E nós temos a palavra para nos orientar, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. A mensagem de Daniel também nos chama à perseverança, para não desistir. Nós sabemos que Daniel ele passa por muitas provas, dificuldades, quer seja no início, logo quando ele é levado para o cativeiro, quando ele é privado da sua liberdade, quando ele é retirado da sua terra natal, quando ele perde o convívio com amigos e familiares, e ele vai então para uma terra distante, e ali ele passa a servir a senhores, ele que era um homem livre. Mas mesmo diante de todas essas provações, mesmo diante de todas essas dificuldades, Daniel mantém-se perseverante nos caminhos do Senhor. Isso não foi motivo para ele abandonar a lei de Deus, pelo contrário, ele não desiste, ele se mantém firme e fiel ao Senhor. Essa mensagem do livro de Daniel também é uma mensagem de Deus para a sua igreja, para cada um de nós, porque no meio de um mundo hostil como esse que nós vivemos,
a palavra de Deus para as nossas vidas é: não desista. O Senhor nos chama à fidelidade. Enquanto que o mundo vai na contramão, enquanto que o mundo vai pregar a licenciosidade, a libertinagem, Deus nos conclama a vivermos uma vida santa, uma vida reta aos seus olhos. E para permanecermos firmes, mesmo que vivamos em uma cultura tão adversa, que afronta os valores da palavra de Deus, é preciso, queridos, então, que nós nos mantenhamos firmes aos pés do Senhor. Ao mesmo tempo que esse livro fala de resistência e fala de fidelidade, ele também traz uma mensagem de esperança, porque no livro de Daniel, Daniel apresenta o julgamento de Deus sobre os reinos do mundo. Essa, talvez, seja uma das muitas questões que vão ser tratadas em todo o livro, e em especial no capítulo 2. Mas a questão central do livro de Daniel é como um cristão pode adorar ao Senhor, mesmo em uma situação desfavorável. Porque quando as coisas nos são favoráveis, quando as coisas estão bem conosco, é até muito fácil. A gente vem com alegria para a igreja, porque nós estamos com saúde, nós temos um bom emprego, nós temos uma família em harmonia. Mas quando os problemas batem à nossa porta, quando a crise chega ao casamento, quando as dificuldades chegam na manutenção do nosso salário, quando os problemas se abatem sobre a nossa saúde, muitos acabam se desestabilizando, e a dúvida parece-me que começa a minar na mente dessas pessoas. É por isso, queridos, que esse livro, ele é importante, porque ele vai nos mostrar que mesmo quando o quadro nos for desfavorável, mesmo quando as situações forem adversas, nós podemos confiar e esperar no nosso Deus. É isso que Daniel vai passar para nós, que apesar do sofrimento, Deus se faz presente conosco em todos os momentos. Mas antes de nós lermos o capítulo 2, eu queria que você fechasse os seus olhos, para nós orarmos ao Senhor. Pai nosso, nós te agradecemos, ó Deus, por termos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Agora, ó Deus, pedimos que Tu nos instrua a partir das Tuas sagradas Escrituras, a fim, Senhor Deus, de ficarmos maravilhados com o Teu poder, com a Tua sabedoria demonstrada na história emocionante, que está registrada no livro do profeta Daniel. Meu Deus, mas é mais do que uma história, é a verdade de um homem que soube crer, que aprendeu a confiar e saber, Senhor Deus, que apesar de todas as dificuldades, Tu estás no controle de todas as coisas. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, abençoa-nos, ó Deus, para que possamos entender aquilo que Tu tens a falar aos nossos corações. Usa-me, Senhor, como instrumento Teu para a edificação da Tua igreja. Abençoa, Senhor, a todos os meus irmãos e irmãs que estão participando deste culto presencial. Abençoa aqueles que estão participando, Senhor Deus, também desta live, através do nosso canal no YouTube. A todos aqueles que serão impactados com essa mensagem, com a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que nós te oramos e com fé te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, existem muitos aspectos marcantes sobre a passagem que está diante de nós, o capítulo 2 do livro de Daniel. E eu queria compartilhar com vocês alguns desses aspectos. O capítulo é bem extenso, mas nós vamos pontuar alguns deles. É importante porque tudo começa com um sonho. O sonho de um grande líder, o maior rei daqueles dias, um homem ímpio, um homem descrente. Aquele homem, ele estava dominando toda a terra de então. Entretanto, apesar do seu domínio, do seu poder bélico, das suas conquistas, Deus continuava soberano. E mesmo ele tendo aquela visão do povo de Israel sendo conquistado, sendo levado para o cativeiro, tudo isso acontece com a anuência do Senhor.
exatamente devido ao pecado do povo de Israel. Deus até mesmo, diante da disciplina que o povo de Israel estava passando, se mantém soberano, porque é Deus que usa Nabucodonosor, aquele imperador, aquele grande rei, para trazer a disciplina sobre o seu povo. Lembre-se, é Deus que estabelece os seus propósitos por qualquer meio que Ele agrada. Às vezes nós não entendemos. Nós estamos vivendo isso, por exemplo, nesse ano de 2020. Essa pandemia que se abateu sobre toda a humanidade. Mas nós sabemos também os caminhos que os homens têm trilhado, caminhos de morte, caminhos distantes de Deus. E Deus também traz juízo sobre a humanidade. Deus continua no controle, Deus continua soberano, mas Ele usa tudo aquilo que Ele quer e da forma como Ele quer. Assim foi com a Babilônia, levando para o cativeiro o povo de Israel. Mesmo em meio à ascensão e queda de impérios mundiais, Deus manifesta o seu poder. Assim como no Egito, o Egito foi, nos dias de Moisés, o grande império, conquistador de outros povos, mas aquele império caiu. Do mesmo jeito aconteceu com a Síria, que levou o reino do norte, o reino de Israel, para o cativeiro assírio. Do mesmo jeito que subiu, que se ergueu, caiu. E agora um novo reino dominava sobre os povos, o reino da Babilônia. E é claro que depois dele, outros surgiriam. Mas nós sabemos, queridos, que todos eles passaram, mas o reino de Deus prevalecerá. E é essa grande mensagem que nós queremos trazer para as nossas vidas. E para tanto, amados, nós dividimos esse capítulo em 3 partes. A primeira delas vai falar acerca da inquietação do coração de quem não conhece e de quem não tem a paz de Deus. Porque aquela pessoa que não tem a paz de Deus vive inquieto. E é isso que a gente vai perceber. Acompanhe a leitura a partir do verso 1 até o verso 13. Diz assim: no 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte, ó rei, o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-los para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Queridos, esses 13 primeiros versículos relatam uma crise que se instaurou no reino da Babilônia. Para complicar, Nabucodonosor não conseguiu uma resposta. Então, diante da falta de resposta dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos, ele toma uma decisão. Ele resolve matar a todos aqueles homens sábios. A sua cabeça funcionava assim:
Se eu não posso obter uma resposta deles, vou mandar matar todos. E ele tinha poder para isso. Ele era o grande monarca. Nabucodonosor, ele era um monarca temido, pois a sua crueldade era conhecida. Vocês viram aqui que ele chegou e disse assim: olha, se vocês não me falarem do sonho e não me interpretarem, eu vou mandar cortar vocês em pedacinhos. Não era uma morte rápida, não. Era cortando pedaço por pedaço. Corta o dedo, corta a mão, corta o braço. Ele ia realmente infligir grande dor àqueles homens. Era isso que Nabucodonosor queria. Queria mostrar a sua crueldade, porque ele não obtivera a resposta que ele desejava. Mas mesmo com todo o poder, mesmo com tudo aquilo que ele já havia conquistado naquele momento, Nabucodonosor estava inquieto. O seu coração não tinha paz. Ele estava inquieto, porque ele não conhecia a paz de Deus. Embora fosse o rei mais poderoso da terra, embora ele pudesse ter sido um rei sobre todos os reis, em seu coração, naquele momento, ele não era nada além de uma criança perdida na escuridão, porque ele tivera um sonho, ele estava amedrontado com aquele sonho, mas ele não lembrava qual era o sonho. Ele sabia que aquele sonho tinha uma mensagem especial para a sua vida, por isso da sua inquietação, e as suas ações mostram isso. Nabucodonosor não consegue se lembrar do sonho, e aí, diante da resposta dos seus conselheiros, ele diz: olha, eu não confio em vocês, vocês estão querendo me enganar, digam o que eu sonhei, e só depois interpretem, porque Nabucodonosor achava que se ele contasse o sonho, aqueles sábios poderiam interpretar de qualquer forma, e aí ele aguarda. É assim que ele parece querer se proteger de ser enganado por aqueles que são os seus próprios conselheiros, aqueles em quem ele deveria confiar. Naquele momento ele está desconfiando, porque a pessoa que não tem paz, ela não tem confiança, ela não acredita. E o que é que nós aprendemos nessa primeira parte do capítulo 2? Em primeiro lugar, nós vemos a inquietação do coração de um ímpio. Nabucodonosor pode ter sido o homem mais poderoso da terra em sua época, mas ele está absolutamente perdido com um pequeno sonho. Queridos, o que nós vemos nos nossos dias é algo parecido. Nações de toda a terra, nações poderosas, nações com poderio bélico, de varrer toda a terra. China, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Alemanha, não apenas um poderio bélico, mas um poderio econômico, nações de primeiro mundo, todas se ajoelharam diante de um vírus. E aí a gente percebe, queridos, claramente que quando Deus, Ele age, quando Deus, Ele se revela, quando Ele se mostra, todos se ajoelham, todos se curvam, e naquele momento, Nabucodonosor estava assim, curvado, inquieto, ausente de paz, porque ele não tinha respostas acerca do que havia acontecido com ele. Ele é um homem, querido, inseguro. Veja, Deus nos criou para si mesmo, e nossos corações muitas vezes estão inquietos, e só chegam à paz com o encontro com Deus. É por isso, queridos, que quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos a paz do Senhor. A paz de Deus, ela não nos foi, nós não a alcançamos por esforço próprio, mas foi o próprio Deus que nos deu. Em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui é que Nabucodonosor não é apenas um homem inseguro, ele é um homem hostil. Ele está com raiva, ele está frustrado com a sua própria falta de paz interior. Ele sabe que não tem como resolver o problema, ele que é tão poderoso, ele que poderia tirar a vida de quem quisesse, ele que poderia mandar e uma nação ser totalmente destruída, mas naquele momento, ele não tem como resolver o seu problema. Eu não sei se você já se sentiu dessa forma. Quando você está sem o domínio da situação,
Você planeja algo, você se programa todo, e aí de repente acontece uma coisa que te coloca de cabeça para baixo, que muda totalmente a direção para onde você está seguindo. E aí você lembra que o homem pode fazer os planos, mas a palavra certa, quem traz a resposta final é sempre o Senhor. É por isso que nós precisamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Senhor, seja feita a tua vontade. Nós podemos planejar e devemos, mas nós sabemos que é Deus que age, é Deus que está no comando de todas as coisas. É por isso que Paulo, ele diz claramente isso, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. É segundo os propósitos de Deus. Você pode desempenhar qualquer papel na vida e a si mesmo ser levado cativo por esse problema. Nós não estamos isentos, imunes, blindados dos problemas da vida, seja ele de ordem que for, financeira. Quantos pais de família não perderam o emprego? Na última contagem, passávamos de 14 milhões de desempregados no Brasil. Quantos não foram vitimados? Até agora, só aqui nas terras tupiniquins, foram mais de 180 mil mortos. Quantos lares não entraram em crise? Quantos problemas não se tornaram, visíveis, devido a essa questão da pandemia, o aumento, o crescimento do feminicídio, da morte de mulheres, a agressão aos idosos, o estupro de crianças e adolescentes. Essa é uma realidade crescente no nosso mundo. Nós não estamos isentos de problemas, e mesmo enquanto igreja, nós também passamos por lutas, nós sabemos disso. Os escândalos que acontecem envolvendo líderes, pessoas de grande projeção, adultério, até mesmo assassinato, como nós vimos. Queridos, precisamos entender que somente Deus pode nos dar a verdadeira paz. Essa paz só o Senhor pode dar. O mundo em si não pode conquistá-la. E Nabucodonosor pensava que podia conquistar a paz com as suas guerras, com as suas conquistas, com as suas riquezas, com a sua fama, com as suas vitórias. Mas diante de um sonho, que ele não tinha resposta, ele percebeu que ele não tinha nada. Terceiro lugar que nós aprendemos nessa parte, nesses primeiros versículos, é que Deus usa a ira de Nabucodonosor contra seus próprios sábios, para criar uma circunstância em que Daniel seria promovido em meio à crise. Daniel foi trazido lá de Judá, entre tantos jovens que vieram com ele, não só de Judá, mas de outras nações conquistadas, porque o que acontecia é que aqueles jovens que tivessem destaque, que fossem mais inteligentes, poderiam ser utilizados para servir o rei em alguma atividade. E olha, eram muitos, mas a palavra de Deus diz que quando Nabucodonosor lança aquele decreto, mandando matar todos os sábios, mesmo Daniel seria morto. Todos aqueles que foram levados cativos de todas as nações, sábios que fossem, seriam mortos. Não apenas os sábios conselheiros do rei, todos seriam mortos. Mas aí o que acontece? Diante da incompetência, da incapacidade dos conselheiros do rei de darem uma resposta, é exatamente a oportunidade que Daniel tem para se projetar. Queridos, às vezes isso acontece conosco. Deus abre portas quando tudo está fechado. Deus abre oportunidades em meio à crise. Deus nos mostra o oásis mesmo no meio do deserto. Deus nos mostra saída quando tudo parece perdido. É isso que Deus faz. É isso que Deus fez com Davi. Quando ele pensava que Saul fosse tirar-lhe a vida, Deus sempre o guardava. Deus sempre o protegia. É o cuidado de Deus para conosco.
É Deus cuidando das nossas vidas, segundo aquilo que Ele quer realizar através de nós. Nós não passamos a ser o centro das atenções. Deus continua sendo o centro, mas Ele nos usa segundo o seu propósito para aquilo que Ele quer realizar. E naquele momento, Ele queria humilhar os sábios da Babilônia. Ele queria mostrar que a sabedoria daqueles homens era nada diante da sabedoria do Deus Todo-Poderoso. Ele queria humilhar o grande rei Nabucodonosor, porque com todo o seu poder, ele não era nada diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Queridos, nesses 13 versículos iniciais, nós vemos os sábios petrificados, aterrorizados com a ordem do rei. Ninguém chama os sábios e pede-lhes que relate sonho, apenas que os interprete. Mas naquele momento, diante do decreto do rei, todos estavam aterrados de medo. E aí a palavra de Deus diz que Daniel e seus amigos entraram na história, porque o decreto do rei era que todos os sábios fossem mortos. E aí nós chegamos à segunda parte desse capítulo. A segunda parte fala da confiança de um coração que conhece e tem a paz de Deus. Diferentemente do homem ímpio, que não conhece e não tem a paz de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, conhece e tem a paz de Deus. É isso que nós vamos ver agora, a partir dos versos 14 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Queridos, aqui vemos um grande contraste. Se Nabucodonosor era um homem inquieto, um homem sem paz, Daniel é um homem confiante, porque encontrou a paz. Daniel não é autoconfiante, ele não confia em si mesmo, a sua confiança não está depositada na sua sabedoria, no seu conhecimento adquirido ao longo de anos nas terras de Judá. Não, Daniel está confiante em Deus. A nossa confiança precisa ser depositada no Senhor. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Nos versículos 14 a 30, nós vemos a pessoa de Daniel, o exemplo de uma vida transformada pela graça de Deus. É impressionante, queridos, no momento em que
havia um grande terror entre os sábios. Daniel se mostra calmo, mesmo diante da notícia de que poderia ser morto. Certamente todos os sábios estavam aterrorizados, mas Daniel manifesta a confiança de um coração que conhece a paz de Deus. É por isso, amados, que nós precisamos ter a paz do Senhor nas nossas vidas. Porque, como diz o salmista, caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei abalado. Nós não seremos abalados, não porque tenhamos força, não porque sejamos sábios, mas porque a nossa confiança está depositada no Senhor. Daniel manifesta esse coração totalmente dependente de Deus, porque ele sabe que Deus está no controle de tudo. E aqui, queridos, nós vemos 7 características marcantes de Daniel. Características essas que nós também precisamos buscar, que nós precisamos alcançar. A primeira característica, Daniel mostra sabedoria. Se você observar nos versículos 14 a 16, Daniel age com sabedoria em sua resposta ao decreto do rei. Observe que ele está confiante, ele pensa num plano, numa estratégia, ele mostra grande dignidade, decoro em falar com o comandante da guarda. Ele não se revolta, ele não se rebela, ele não se torna uma pessoa grosseira. Não, ele se mostra uma pessoa educada, digna, honrada, correta. A sabedoria é obviamente o fruto de conhecer a palavra de Deus e vivê-la em nossas vidas. Daniel estava confiante porque ele conhecia o seu Deus. Daniel sabia que Deus estava no controle de tudo, mesmo quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Querido, nós precisamos entender que mesmo diante das provações que nós passamos, mesmo em meio às lutas que venhamos a atravessar ou estejamos atravessando, Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o conhecimento de Deus. Deus está no controle, e é isso que Daniel sabe. Daniel é um homem que se mostra sábio, e a sua sabedoria não é por conta da sua idade, até porque Daniel ainda era bem jovem quando isso aqui aconteceu. Daniel não é sábio porque fosse uma pessoa estudada, porque tivesse estudado muito tempo lá em Judá, ou já tivesse conhecido as ciências dos babilônicos. Não, Daniel é uma pessoa sábia porque a sabedoria, o temor de Deus é a verdadeira sabedoria, e ele confia, ele teme no Deus Todo-Poderoso, como ele diz, no Deus dos seus ancestrais, no Deus de Jacó, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão. Essa é a sua confiança. A sabedoria de Daniel veio com um homem que ainda era muito jovem. Queridos, nós precisamos entender que a sabedoria, ela precisa fazer parte da nossa vida. Uma característica do homem e da mulher de Deus é sermos sábios, sermos tementes a Deus através do conhecimento da sua palavra. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus. A segunda característica de Daniel se revela nos versos 17 a 19. Você vê que Daniel é um homem de oração. Ele não é apenas um homem sábio, mas um homem de oração. Depois de se aproximar do rei pedindo tempo, fazendo a promessa de poder fazer uma interpretação, ele volta para os seus companheiros. E sabe o que é que ele diz? Ele diz assim: olha, peçam que Deus, o Deus dos céus, use de misericórdia e nos revele esse mistério. Ele pediu que os seus amigos rogassem a Deus, orem, supliquem, clamem. Ele reúne o seu grupo de oração. Ele sabe, queridos, que a oração vai trazer a revelação daquilo que o rei esperava. Ele sabe que a misericórdia de Deus iria alcançá-lo através da oração. E então Daniel, não por interesse próprio, mas em uma oportunidade de glorificar a Deus. Em nenhum momento a gente vê Daniel dizendo assim: sim, rei, fui eu sou o cara, eu consegui saber qual é o teu sonho,
esses aí, os teus conselheiros não são nada, agora eu sou o cara. Não, Daniel deu toda glória a Deus. Toda glória, queridos, quando nós fazemos algo, e esse algo é algo positivo, é algo que traz bênção, é algo que você sabe que agrada, é para a glória de Deus. Não fique esperando o reconhecimento público. Se isso acontecer, amém. Mas não espere, se o pastor não disser meu nome lá no púlpito, eu nunca mais falo nada, eu nunca mais faço nada. O reconhecimento é do Senhor, é Deus que sabe as horas de oração que você tem passado no secreto do teu quarto. Você não precisa sair colocando lá no WhatsApp, olha irmãos, eu passei hoje à noite, das 4 horas da manhã até as 7 horas orando. Precisa não, é entre você e Deus. Não precisa você dizer, olha, eu estou jejuando desde as 18 horas de ontem, vou jejuar até as 18 horas de hoje, vai ser um jejum igual o povo de Israel fazia. Precisa não, é entre você e Deus. Queridos, a exaltação, a honra, a glória sejam dadas ao nosso Deus. É isso que Daniel faz. Veja a terceira característica. Daniel, ele não apenas ora, ele não apenas busca sabedoria, mas a palavra de Deus diz que ele se enche de louvor e adoração a Deus, diante da resposta de Deus. A palavra de Deus diz que Daniel louva ao Senhor. E alguém poderia dizer, pastor, mas Daniel obteve a resposta que ele queria. É motivo sim de louvar a Deus. Mas lembre de uma coisa, a resposta que Daniel recebeu não era uma resposta favorável ao rei. Imagina só, você ter essa revelação, e está lá Nabucodonosor, ele já tinha mandado matar todos os sábios. Todo aquele que o afrontasse, que fizesse alguma coisa que ele não gostasse, seria picadinho dele. Aí você recebe a revelação de Deus dizendo, olha, o teu reino vai passar. Imagina, o cara cheio do poder, no auge do seu poderio todo, recebeu uma notícia dessa? Mas Daniel não titubeou. Daniel sabia que tinha uma missão, levar a palavra de Deus para aquele rei. Custasse o que custasse, ele levaria. E naquele momento que ele recebeu a revelação de Deus, ele louva, ele adora ao Senhor, por saber que Deus o estava revelando, estava fazendo dele um instrumento de Deus. Eu lembro de Maria, quando Maria foi visitada, e soube que ela receberia Jesus, ela louvou, ela adorou a Deus. Querido, será que essa tem sido uma característica nossa? Quando Deus nos chama para realizar uma tarefa, será que nós adoramos a Deus, nós louvamos ao Senhor, ou nós começamos a resmungar? O pastor só se lembra de mim para essa senhora, por que ele não manda o irmão tal? Faça assim não, louve a Deus, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor pela oportunidade de servi-lo e de servir a sua casa, servir a sua igreja. Quarta característica de Daniel que nós observamos aqui, queridos, é que Daniel mostra confiança na soberania de Deus. Mesmo em meio à crise, Daniel estava confiante no Senhor. Ele sabia que nesse tempo de crise, poderiam haver contratempos, poderiam haver dificuldades, poderiam haver privações, mas ele dependia, não era de Nabucodonosor, ele não dependia do comandante da guarda, ele dependia tão somente de Deus. Aonde você tem depositado a tua confiança? Onde ou em quem você tem depositado a tua confiança? Eu lembro, queridos, ao período da minha juventude, havia um grande pastor televangelista mundial, americano, que era super conceituado, pregava em vários países do mundo. Não tínhamos ainda a internet, era tudo pela televisão ou pelo rádio. E aí esse grande televangelista caiu em pecado. E muitos que o seguiam, não perdiam uma programação no domingo de manhã. Eu acho que era domingo ou era sábado, não me lembro mais. Eu sei que era no final de semana.
simplesmente abandonaram a igreja, abandonaram os caminhos do Senhor, disseram: não, pronto, perdi o referencial da minha vida. Em quem você tem colocado a tua confiança? Qual é o referencial da tua vida? É o teu marido, é a tua esposa, são teus filhos, é o carro, é o pastor, é o presidente? Quem é o referencial da tua vida? O referencial da nossa vida precisa ser sempre o Senhor. Deus não troca a sua glória com ninguém. Quinta característica, querido, que nós observamos aqui, é que Daniel tem um lugar onde ir para obter suas respostas. Daniel sabe aonde ir. Daniel sabe aonde se dirigir. Daniel não tem dúvida aonde alcançar a resposta para os seus problemas, para os seus dilemas. Enquanto que os sábios não sabiam a quem buscar, mesmo sendo inteligentes, mas Daniel sabia que era o Senhor, Deus de toda a terra, que podia orientá-lo, que podia ensiná-lo, que podia discipliná-lo, que podia exortá-lo. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, meus amados irmãos, que tem a resposta para as nossas vidas. É por isso que nós precisamos buscar a Ele, tão somente a Ele. No passado, as pessoas se dirigiam a um e a outro, tentando buscar respostas. Nos nossos dias, é muito comum a gente ver isso. Aqueles que buscam no horóscopo, aqueles que buscam nas cartomantes, ou em qualquer outra coisa, mas a palavra de Deus nos orienta a buscar a resposta certa no Senhor. É o Senhor que tem todas as respostas para as nossas vidas, e a resposta de Deus está na sua palavra. Sexta característica de Daniel, observe que Daniel, queridos, ele não apenas confiava, mas Daniel, ele era uma pessoa que se preocupava com as outras pessoas. Ele poderia muito bem ter dito assim: rei, teus sábios, pode se livrar deles, não serve mais para nada não. Não, ele foi logo dizendo: olha, esse tipo de revelação, nenhum homem na terra tem condições de te revelar, de te mostrar. Ou seja, Daniel se equiparou a todos eles, ele não era diferente. A grande diferença de Daniel não era a sua sabedoria, talvez ele não fosse nem tão sábio quanto os sábios da Babilônia naquele momento. Mas o grande diferencial de Daniel era a sabedoria que ele recebia de Deus. E é por isso que isso fez toda a diferença. Isso não é algo para ele se mostrar soberbo, altivo, não. Pelo contrário, ele se humilha na presença de Deus. Ele se preocupa com os outros. Queridos, na vida cristã não é diferente. A vida cristã, a gente se satisfaz, a gente se sente bem quando o nosso irmão está bem. Enquanto que aí fora, a política é cada um por si, Deus por todos. A política aqui dentro é todos por todos e Deus por todos nós. Essa é a diferença. Todos nós caminhamos na mesma direção. Nós não estamos no ringue querendo derrubar o irmão, porque o nosso irmão não é o nosso oponente. O nosso irmão é o nosso companheiro de jugo, é aquele que caminha conosco, é aquele que nos ajuda a levantar quando porventura virmos a cair. Isso é a diferença do mundo para a igreja. É por isso que Daniel se mostra essa pessoa companheira, amiga. Sétima característica: Deus prepara Daniel e seus amigos para mais fidelidade no tempo. Não era somente aquela provação que eles iriam passar. Nós sabemos que Daniel, algum tempo depois, seriam lançados na cova dos leões. Também seriam provados. Queridos, a nossa vida é assim. Não pensemos porque nós vencemos uma crise que estaremos isentos de qualquer outra crise futura. Não. Outras crises virão, talvez até maiores do que a que você já passou, mas esteja certo que aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo, e é Ele que te faz mais que vencedor. Podem vir as crises, podem vir as tempestades, o meu Deus estará sempre comigo. É por isso que o reino de Deus prevalecerá, porque Ele não está preso a situações. Eu gosto muito de estudar história, e quando a gente estuda história, a gente vê situação de
tantos reinos desse mundo, tanto do passado como o mais recente. A Inglaterra, o grande reino colonialista, foi superado. Os Estados Unidos, hoje, é a bola da vez, mas até quando? Queridos, assim é o mundo, as coisas passam, mas a palavra de Deus, aquilo que Deus promete, aquilo que Deus fala, isso permanece, porque é Deus que está dizendo, é Deus que está falando. Mas vamos para a terceira e última parte, versos 31 a 49, diz assim: Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Daniel vai logo dizendo para Nabucodonosor: olha, tu é o rei dos reis. Mas quem te deu esse poder não foi o teu poderio, não foi a tua sabedoria, foi o Deus dos céus. E aí ele diz: nas tuas mãos, o Deus do céu colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, ou seja, tu vais passar. Surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro. E embora tenhas visto o ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro, isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel no alto cargo e cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Queridos, nessa parte, nós vemos aqui a declaração inequívoca que o reino de Deus prevalecerá sobre todos os reinos dessa terra. Daniel, ele revela nesses versículos a soberania de Deus na história, tanto presente quanto futura. A mensagem que Daniel dá ao contar sobre o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação é que o reino de Deus prevalecerá sobre todos. Muitos homens poderosos já surgiram e todos eles caíram. Na grande Segunda Guerra Mundial, o grande nome era Hitler. Os aliados pensavam que seriam derrotados, porque a Alemanha nazista estava conquistando todo o mundo de então. Mas, queridos, Hitler caiu. Outros grandes governantes, estadistas se levantaram.
Homens que pregaram a paz. Mahatma Gandhi, que mesmo diante de uma Inglaterra colonialista, que dominava a Índia daqueles dias, Mahatma Gandhi pregou uma libertação do império colonialista inglês através da paz, e não através das armas, e conseguiu. Mas ele foi morto por um dos seus guarda-costas, alguém da sua própria confiança, e ele passou. Tantos homens se levantaram. Eu lembro muito bem, alguns anos atrás, quando nas manhãs de domingo assistíamos Fórmula 1, e gostávamos de ouvir aquela musiquinha, porque lembrávamos logo que Ayrton Senna estaria representando o Brasil, e ele seria o vencedor. Como aquilo alegrava os brasileiros. Mas também ele passou, morreu no acidente. Eu lembro nos dias das diretas já, multidões, milhares e milhares de brasileiros pedindo diretas já. Foi eleito ainda um presidente, não pela eleição direta, e se imaginava que aquele homem iria colocar o país nos trilhos. Tancredo Neves não chegou nem a assumir o posto, passou também. Tudo passa, queridos. Todos os homens poderosos, ricos, inteligentes, reinos desse mundo, todos passam, mas o reino de Deus prevalecerá. Essa é a mensagem que Daniel entrega a Nabucodonosor. É essa a mensagem que ele revela. Observe, queridos, que naquele momento, no versículo 31, a palavra de Deus diz que Daniel disse: olha, rei, tu olhaste. Aquele rei que tinha o poder nas mãos para tirar a vida. Aquele rei que tinha riquezas incontáveis. Naquele momento Daniel diz assim: olha, tu olhaste, tu és apenas um espectador dessa vida. Tu não tem o poder de acrescentar um dia à tua existência. Eu fico lembrando daquela parábola, daquele homem que derruba os seus celeiros porque houve uma grande fartura no campo. E aí ele constrói celeiros maiores para abrigar toda a sua riqueza. E ele olha para tudo aquilo que ele havia conseguido, todos os bens que ele havia conquistado, e ele se vangloria. E aí o Senhor diz: louco, ainda hoje será perdida a tua alma e o que tu tens. Queridos, tudo é vaidade, como diz o autor de Eclesiastes, é correr atrás do vento. Mas, queridos, o que é impressionante é que mesmo diante daquela revelação, mesmo depois de Daniel ter mostrado tudo aquilo que Deus estava mostrando a Nabucodonosor, Nabucodonosor não se arrepende, não se quebranta. Ele cai aos pés de Daniel, mas ele não cai aos pés do Senhor. Ele reconhece o Deus de Daniel, mas ele não reconhece o Deus de Israel para a sua vida. Quantos nesse mundo não estão nessa situação? Quantos nesse mundo, queridos, conhecem, já ouviram falar de Deus, ouviram testemunhos, às vezes pessoas do seu dia a dia, pessoas da sua família, que você tem testemunhado, que você tem mostrado aquilo que Deus tem feito em você e através de você, colegas de escola, de faculdade, de trabalho, mas que permanecem endurecidos, como o coração de Faraó. Veem o agir de Deus, mas se mantêm empedernidos, duros, frios. Mas cabe a nós continuar levando a palavra de revelação, continuar orando como fizeram os amigos de Daniel, e saber, queridos, que é Deus que pode transformar, que é Deus que pode quebrantar, que é Deus que pode libertar o coração endurecido do homem. É isso que a gente vê aqui. Naquele momento, Daniel, ele recebeu grande honra, ele recebeu destaque na corte babilônica, e Deus usou Daniel. Deus vai usar Daniel grandemente durante todo aquele período que ele permanece no cativeiro, porque mesmo ele tendo um grande destaque, tendo grande proeminência, ele era um escravo.
Queridos, nós estamos aqui de passagem. Aqui não é a nossa Canaã. Aqui ainda é a Babilônia. Na Babilônia nós vamos encontrar valores que não são os nossos. Na Babilônia nós vamos encontrar pessoas que vão querer puxar o nosso tapete, como aqueles que fizeram com Daniel, o acusando por não ter se dobrado à estátua do rei, anos depois. Nós vamos encontrar pessoas que vão ver o agir de Deus nas nossas vidas, mas não vão se abalar com o nosso testemunho, mas que isso não nos esmoreça. Daniel não esmoreceu, Daniel não se abalou, não se abateu, Daniel continuou confiando no Deus da sua salvação. É isso, queridos, que nós precisamos ter em mente, apesar das crises, e essa de 2020 foi grande, foi violenta, apesar dos problemas, das lutas, possamos encarar o novo ano que se avizinha, sabendo que a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação, esse mundo, todo o universo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que nada acontece sem que Ele tenha o conhecimento, sem que passe pela sua autoridade. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus.